Agora nós vamos começar a aprender o Unity. O Unity é uma ferramenta de criar jogos 2D, jogos 3D. Os jogos que você cria no Unity, eles funcionam no iOS, no Android, no computador. Eles podem ser publicados na internet, através de um site, e funcionam até para equipamentos, consoles caseiros, né, como PlayStation, Nintendo Switch. Basicamente o que você precisa é ter uma licença de desenvolvedor, e aí cada caso é um caso. Se você vai fazer um aplicativo, vai publicar na App Store, você precisa ter a licença de desenvolvedor da Apple. Se você vai publicar no Steam, você tem que ter a conta do Steam e pagar para publicar. Então, cada plataforma, na verdade, para você publicar a aplicação, tem uma política, né? Porém, o Unity ele é uma ferramenta gratuita, dá para usar ele totalmente de graça. É a ferramenta que tem mais desenvolvedor no mundo, uma das ferramentas que mais cresce no mundo, e eu altamente recomendo aos alunos aprender o Unity. Existem outras engines 3D, como Unreal, a Godot e outras, porém nenhuma delas vai funcionar para tanta plataforma, e inclusive o Unity tem extensão para você fazer realidade virtual, realidade aumentada, fazer aplicações para óculos, tipo Oculus Rift, HTC Vive. Para todas essas plataformas o Unity vai ter interface. Então assim, é a ferramenta de desenvolvimento que eu mais recomendo, tá? Além dela funcionar bem em qualquer computador, até computadores mais antigos, vocês vão ver que ela funciona. Às vezes não funciona todos os recursos gráficos, né? Mas vocês vão ver que ela é uma ferramenta, sim, super recomendada de se usar, tá? Além de ser gratuita, além de ter um campo profissional. Muitos estúdios do mundo utilizam o Unity para criar jogos para celular, jogos para console, para web, para computador, né? Então, uma criança, um aluno que aprende isso aqui, amanhã com certeza ele vai conseguir penetrar em algum campo de trabalho, tá? As indústrias, as empresas grandes que precisam do 3D para fazer simulações, treinamentos, todas usam o Unity porque ele tem uma física integrada. Basicamente assim, é a ferramenta de criar game 3D mais completa e popular do mundo. Não tem o porquê não aprender e não usar. Para usar o Unity, a gente precisa baixar do site da Unity, coloca lá Unity Download, você vai ser levado ao site da Unity, não tem muito erro, você tem que baixar esse Unity Hub, tá? O Unity Hub seria esse programinha que gerencia as instalações do Unity que você tem, a criação dos seus projetos, tá? Então, percebam que eu estou com duas instalações do Unity, a 19.4, que inclusive eu instalei o build para publicar para web, publicar para Android, né? Então por aqui a gente consegue gerenciar as versões do Unity, e por aqui em Projects a gente vai criar os nossos projetos, tá? Durante esse treinamento, essas aulas que eu vou transmitir para vocês serão aulas voltadas para o ensino de física, tá? Do ensino médio, mais ou menos. Eu vou sugerir aqui que essa aula seja dada para quinta ou sexta série, tá? Dependendo da matéria que eu falar aqui, mas seriam aulas de geografia, de geometria, de trigonometria e de física, aceleração, velocidade, movimento, né? Então, assim, durante esse treinamento eu não vou ensinar vocês todos os detalhes, todas as interfaces da Unity, porque na verdade eu já tenho um curso, que esse curso hoje ele está com mais de 25 horas de vídeo, onde a gente cria jogos 2D, jogos 3D, eu crio um jogo de aventura, ensino toda a lógica de programação no Unity. Então, se você olhar essa ferramenta, falar, ah, não, eu vejo potencial, eu vejo que para utilizar isso na sala de aula é essencial. Se você entender isso daí e quiser se aprofundar no Unity, você faça o meu curso de Unity 2019, criação de jogos com Unity 2019. Aí você vai se aprofundar. Aqui nessa aula eu vou tentar não deixar escapar nada, tá? Mas eu também não consigo me aprofundar em todas as explicações,
porque isso requer que vocês assistam às aulas de introdução a Unity, introdução à lógica de programação, se vocês quiserem aprender isso mais a fundo, tá? Tudo que eu vou mostrando nesse treinamento, eu vou mostrar para vocês que existe um aprofundamento, existem mais videoaulas para assistir, né? Essas aulas aqui elas estão focadas no público que é o professor que ensina outras matérias que não são programação, tá? Que ensina ciências, matemática, música, inglês, geografia, física. Então, eu quero, na verdade, traduzir alguns desses conteúdos que eu sei que são ensinados em sala de aula para serem utilizados com essas ferramentas, tá? No entanto, esse não é um treinamento na ferramenta em si. Para isso, iria requerer que vocês assistissem o curso inteiro, tal. Mas vamos lá, vamos tentar entender o máximo que a gente conseguir, tá? Então, aqui no Unity Hub, na aba Project, você vai ter os projetos recentes que você abriu, ou você pode criar um novo projeto. Vou clicar aqui em New. O Unity deixa você trabalhar com jogos 2D e jogos 3D. No caso, eu vou usar o 3D, porque o 3D você virou ele de lado, você ignorou o eixo Z, você tem um 2D aqui, tá? Mas basicamente o tipo de projeto é que esse aqui carrega algumas bibliotecas que só usa em games 3D e esse só em games 2D. Mas você vai ver que o palco ali no final, ele acaba sendo praticamente o mesmo, você nem vai perceber que o seu projeto é 2D ou 3D, tá? Existem pequenas diferenças aí, por enquanto não vai dar diferença. Então você pode escolher, tanto faz. Eu sempre vou trabalhar com 3D porque eu acho mais legal. Fora que eu vou mostrar algumas coisas aqui que necessita do terceiro eixo também, né? Mas legal, eu vou criar aqui, vou dar esse nome pro meu projeto e vou dar um create. Então, quando você fizer isso, eu vou salvar no meu desktop, tá? Quando você faz isso, ele vai dar uma pensada, ele vai criar uma pasta, ele vai criar um monte de arquivos lá dentro que precisa para o Unity funcionar, tá? Então você vai ver que essa pasta ela vai ficar cheia de subpastas e arquivos aqui, tá? Dessa subpasta a gente só vai precisar da pasta Assets e no caso a cena do Unity ele chama aqui de Sample Scene, tá? Mas no caso você não vai mexer em nada daqui, você vai mexer só no que está na pasta Assets, tá? Bom, legal, pessoal. Então, se abrir o Unity, você vai dar de cara com essa tela aqui, tá? Eu não vou, mais uma vez, não vou explicar todas as janelas, toda a interface, todos os comandos aqui, porque eu já tenho isso explicado no meu curso de Unity e é uma aula que demora ali 1 hora, 2 horas, não lembro quanto, mas eu explico toda essa interface. Quem quiser se aprofundar, assiste essas aulas aí, tá? Aqui, basicamente, o que eu vou falar é o seguinte. Nas minhas cenas, aqui são os arquivos, é tipo um Explorer, né? A aba Project é um Explorer do meu projeto. Eu vou só renomear essa cena aqui, eu vou chamá-la de Teorema de Pitágoras, tá? Ele vai pedir para dar um reload, só para eu separar as minhas aplicações por temas aqui, tá? Quiser deixar ele em lista aqui, melhor. Percebam que aqui a gente tem uma janela, uma cena, na verdade, em 3D, tá? A gente pode girar ela aqui. Eu costumo desligar os efeitos aqui, inclusive ele desliga o background. E aqui do lado você vai ter os objetos da sua cena, tá? A gente vai estudar o Teorema de Pitágoras com o Unity aqui agora, tá? Então, o que é o Teorema de Pitágoras? Vamos colocar no Google e a gente vai achar que é. Então eu vou buscar o Teorema de Pitágoras no Google. Se você não entende, você pode ver alguns vídeos ali, né? Essa aqui é a fórmula do Teorema de Pitágoras. A ao quadrado, ou seja, essa linha aqui, essa distância aqui ao quadrado, é igual a essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado, tá? Isso serve para você achar uma distância entre dois pontos, na verdade. Se você tiver um ponto aqui no XY e o outro aqui no XY, você consegue achar distância num plano 2D entre esses dois pontos, tá? Então, basicamente essa aqui é a fórmula que a gente estuda, né? Vamos entender um pouco melhor, então, o que ela vai representar. Aqui na Unity, ó, vamos criar, eu vou precisar criar um script, eu vou precisar criar objetos,
Então eu vou tentar não enrolar muito nas explicações, tá? Vou criar então um objeto aqui que vai ser um cubo, e eu vou criar um outro objeto aqui, 3D, que vai ser uma esfera, tá? Então eu crio dois objetos. Se você quiser ver eles de frente, ó, você pode colocar aqui a perspectiva isométrica e clicar aqui, ó, e consigo agora ver os objetos de frente. Se você deixar ele aqui em 2D, ó, a cena vai ficar sempre focada de frente aqui, tá? Ele até sumiu o cursorzinho aqui, né? E aí a gente consegue analisar as coisas num plano 2D. Se quiser desligar a luz também aqui, fica uma visualização melhor, e desligar também a câmera e a outra luz aqui, só para a gente ter esses dois objetos aqui, tá? Selecionei o objeto, você tem aqui as propriedades dele, cada uma dessas propriedades é um componente, tá? No caso, eu não vou usar o colisor, então eu já vou até remover esse componente daqui. O colisor serve para você verificar a intersecção entre dois objetos. Do box também eu vou tirar o colisor, não vou precisar. Quanto menos coisas aparecendo aqui, melhor, tá? Então, legal. Eu preciso medir a distância desse cara até esse cara aqui. Vamos supor que eu estou fazendo um game, estou fazendo uma aplicação. Eu já conheço o plano cartesiano, que ele é o mesmo do Blender, x, y e z, né? Então, a pessoa, para entender essa aula a partir daqui, ela já tem que conhecer o plano cartesiano, os números positivos e negativos, os números decimais, né? Então já tem uma série de conceitos preliminares, né? Então vamos pegar esses dois objetos e zerar o transform deles aqui. Para zerar, você põe 000 ou você dá um reset aqui. Ó, percebe que os dois foram para o centro da tela, né? Então eu poderia medir a distância daqui até aqui. Se for só em x, a gente sabe que é só fazer uma conta, né? A pegar o x desse menos o x desse, você vai saber a distância entre eles dois. Se você tiver isso aqui, as coisas mudam, né? Porque aqui você teria a distância em y, a distância em x, e o que eu quero é essa distância aqui, né? Então, vamos entender. O legal é a gente saber mexer um pouquinho com scripts, né? Então, por exemplo, se você quiser trocar a cor das coisas aqui, você pode vir aqui na aba Project e criar um material. Então vamos chamar ele de material bolinha. E eu vou dar um Command D, duplicar ele, material cubo. O material cubo, eu vou trocar a cor dele. E vou arrastar ele para cima do cubo. E a bolinha, mesma coisa, eu vou trocar a cor dela aqui. Se quiser você pode colocar brilho, né? Vamos arrastar para a gente ver. No cubo não vai dar para ver tanto. O F você cola no objeto. E se você pegar o material aqui, você poderia trabalhar o metal, né? O brilho da bolinha, né? Só para ficar o tanto de metal que ela vai ter. O brilho, legal. Só para dar uma visualização mais legal ali. O Alt também, você tem a mãozinha ou o botão do meio do mouse, tá? Legal. Então, como que eu meço a distância entre eles dois? A gente precisa ter um parâmetro aqui, né, em algum lugar, para estar exibindo essa distância, e a gente precisa ter um script que vai estar calculando isso aqui o tempo todo, tá? O nosso game ele está em modo de edição aqui. Se você dá o play, quando você dá o play, ele muda essa tela aqui, tá? Ele vai para a visão da câmera, na verdade, e aí ele está executando o jogo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu pegar a câmera, que eu também não lembrei, e posicionar ela aqui. Eu vou deixar a câmera como, ao invés de perspectiva, ó, ortogonal, e vamos zerar ela também. Vou dar um reset. E vou só trazer ela aqui em Z1. Não, menos 1. Tá? Só para enxergar os objetos. E vou tirar essa imagem de fundo da câmera. Skybox, ó, deixo Solid. E vamos deixar preto o fundo. Ó, preto não, cinza. Já está ótimo, tá? Um cinza um pouquinho mais claro até. Já está ótimo. Então agora dar o play aqui. Olha lá, a gente tem a nossa cena rolando, tá? E os objetos aqui dentro. Legal.
Então a gente tem essas duas abas, tá? A aba de game e a aba da cena, para você editar a cena. Legal. Eu vou criar, e vamos esconder a câmera de novo. Eu quero criar, na verdade, um script que fica medindo essa distância aqui, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso daqui? Deixa eu só mexer um pouquinho na cor aqui também. Tem uma opção, uma configuração aqui, ó. Se você pegar o objeto e ligar aqui, ele aparece o nome do objeto, tá? Isso aqui pode ser bem útil pra gente. Então vamos ligar o nome dos objetos. Eu vou chamar um de cubo e o outro de bolinha, ok? E eu vou criar um terceiro objeto que vai ser um objeto vazio. Eu vou dar um create empty. O empty é um objeto vazio. Pode ver que ele não tem nenhuma propriedade, não tem colisor, não tem malha, não tem nada. E eu vou chamar ele de distância, tá? E esse objeto eu só chamei ele de distância para deixar ele ligado aqui. E esse cara que eu quero transferir a distância desses dois objetos para ele. Eu preciso ter um script que pega essa posição desse objeto e é a posição desse objeto e faça a conta e use, vamos usar o teorema de Pitágoras para isso, né? Se aproximar aqui ele até aumenta um pouquinho ali, fica melhor a gente ver. Legal, então esse cara aqui, que ele é um objeto vazio, ele vai ter um script, tá? Então eu vou ver aqui em Assets, vou dar um maisinho, C# script, e eu vou chamar de teorema. Respeita essa nomenclatura com só o T maiúsculo, o resto minúsculo, e cada palavra só a primeira letra maiúscula. Essa nomenclatura chama-se camel case, tá? O case do camelo, case é maiúsculo ou minúsculo, né? Então, o case do camelo é uma boa prática de programação. Você vai ver que ele vai reconhecer isso como o nome da classe, né? E dando 2 cliques no script, você abre o Visual Studio. Nas aulas de Unity eu ensino a fazer instalação, configurar o Visual Studio direitinho, mas abrindo o Visual Studio a gente consegue editar esse script. Então agora vamos entrar na parte de programação. O script que eu criei aqui, ele é esse script em C#, tá? A gente vai programar na linguagem C#, a nossa primeira aplicação de game, que seria isso daqui. Se você quiser, você constrói um jogo inteiro usando C#. Eu não vou ensinar lógica aqui, não vou ensinar os primeiros passos, isso eu estou ensinando no meu curso, mas eu vou tentar explicar o essencial para a gente fazer esse exercício, tá? Então, espera um pouquinho lá para ele abrir o Visual Studio. Eu vou dar um command vírgula só para aumentar o tamanho da fonte. Então, legal. Tudo que está em cinza aqui não é utilizado. Tudo que está comentado também não é utilizado. Eu posso remover isso daqui, tá? Então, isso aqui é a minha classe do meu script. E a classe ela tem 2 eventos. Um evento que é executado uma única vez, quando o jogo começa, logo no primeiro quadro. E um evento que é executado várias e várias vezes, tá? Se eu der um comando aqui, ó, print, abre e fecha parênteses, uma palavra, ó, bem-vindo ao Unity, tá? Salvei esse script, perceba que quando você edita o seu script, bem-vindo ao Unity, fica uma bolinha aqui em cima, né? Dá um Ctrl S, você vai salvar isso daí, e aí você tem que vir aqui no Unity e aplicar esse script em alguém. Deixa eu fechar a janela aqui. O script ele está aqui na aba Assets, ele não foi aplicado em ninguém, ele não está sendo utilizado, tá? Então eu preciso arrastar ele para cima de algum objeto. No caso eu quero o objeto distância. Quando eu clico no objeto distância, perceba que eu tenho um novo componente aqui, que é no caso o meu script. Então legal, quando a gente executar isso aqui agora, eu não mandei o script ficar imprimindo, ó, bem-vindo ao Unity. Então isso aqui não está dentro do evento update, né? O update ele é executado várias vezes, ó. Atualizar será chamado a cada quadro, tá? O que está acontecendo? Esse comando está sendo executado 30 vezes por segundo. Ó, se eu der aqui um console, tá vendo que ele está imprimindo várias vezes esse valor? Ó, vamos dar um clear para limpar. Ó, rapidinho ele já imprimiu
mais um monte, né? Depende da taxa de quadros por segundo que a aplicação está rolando. Mas você pode deixar ele aqui rolando, ó, se eu vier aqui na aba Scene e, por exemplo, dar um clear aqui, ou então trocar o meu script, ó, vamos trocar isso aqui, colocar umas exclamações, ó, salvar. Quando eu pulo para o Unity, você vai perceber que ele dá uma pensadinha, na verdade, tá? E aí, ó, já está atualizando aqui. Então eu consigo deixar o Unity aqui. Ele está simulando, na verdade ele está executando o meu script. Às vezes é bom desligar o play, ligar o play de novo, para ele atualizar alguns eventos aqui, tá? Mas a partir desse script eu consigo pegar, capturar a posição da bolinha, capturar a posição XYZ do cubo e calcular a distância dos dois. E eu quero que essa distância apareça aqui no nome desse objeto, tá? Como que a gente faz isso, ó? Primeiro eu preciso declarar duas variáveis, né? Lembra que lá no Scratch a gente usou as variáveis, né? Então a gente sabe qual que é a ideia. A variável é um espaço ali que você vai guardar alguém. Então, no caso, ó, GameObject, eu vou guardar a bolinha, vou criar uma palavra aqui para guardar a bolinha, e eu vou criar dois GameObjects, na verdade, a bolinha e o cubo, tá? Esses GameObjects eu vou declarar eles como público, ok? E salvei isso daqui. Quando eu pular no Unity aqui, quando eu voltar para Unity, ó, vamos desligar o Play, você vai ver que dentro do componente do script, ele aceita agora dois objetos, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó, eu vou pegar a bolinha, vou colocar no slot da bolinha, e vou pegar o cubo no slot do cubo, tá? Então ele sabe que esses dois objetos são esses dois objetos que estão na minha cena agora, tá? Então, se na hora de imprimir a gente falar assim, ó, print bolinha ponto transform ponto position, e também, ó, vou copiar e colar isso aqui, bolinha e cubo, tá? Então, se eu mandar imprimir isso aqui, vamos executar novamente, ó, salva, vai para Unity, Command P é o atalho para executar, e aí você tem que ficar nessa aba Scene, né? Mas olha lá no console, ele está imprimindo a posição da bolinha e do cubo. Percebe que a bolinha está no 000 e o cubo está. Se eu mover esse cara aqui, ó, vamos dar um clear. Ó, tá vendo que ele vai atualizar também a posição? Ó, vamos zerar a posição dele aqui. 000, ó. Puxei ele aqui em X, perceba que ele atualizou a posição em X, né? Se você quiser formatar isso aqui, vamos fazer assim, ó, entre aspas dupla, posição da bolinha. Isso aqui a gente chama de concatenação, né? É juntar algumas palavras, né? Posição do cubo, tá? Então, só salvei, volto para o Unity aqui, eu deixei ele executando, na verdade, tá? Pode ver que ele já está imprimindo com uma formatação diferente aqui, né? Então, a partir daí, olhando esses valores aqui, a gente consegue examinar isso daí, examinar esses valores, né? Se você não quiser imprimir isso aqui também, a gente poderia, vamos comentar isso aqui, ó, command barra, você comenta, ele dá duas barrinhas no começo, isso aqui o código ignora, né? O que eu poderia fazer é transferir essa frase para, por exemplo, o nome desse objeto, que é o próprio objeto que tem o script. Então você fala assim, ó, this.gameObject.name, aquilo lá não é o nome dele, recebe isso aqui, ó. Por enquanto ele vai receber a posição do cubo, salvei, ponto e vírgula sempre para caracterizar o fim do comando, né, o fim da linha de comando, e aí, olha lá, posição do cubo está sendo impressa aqui dentro, né, se você mexer ele de lugar, tá, eu poderia até ignorar essa aba, ó, juntar ela aqui, para a gente ter mais tela aqui, na verdade, né? Então, essa que seria a ideia. Deixa eu fechar essas janelas aqui, que eu não vou usar. E aí eu fico com essas três aqui, tá? É legal que as janelas do Unity são modulares, né? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, ele está imprimindo a posição do cubo e
poderia ser da bolinha também, mas no caso eu quero a distância entre um e outro, tá? Existe aqui, pessoal, uma função no Unity que faz isso muito fácil. Como que é essa função? Vamos também comentar essa linha e vamos falar o seguinte aqui, ó. This game object name também, né? Ao invés dele receber essa palavra, ele vai receber aqui a palavra, ó, distância, 2 pontos, mais. E aí o que eu quero colocar aqui não é a posição do cubo, mas eu quero colocar aqui uma operação que o Unity tem, que é o vector3. Vector3 é um vetor de 3 posições, x, y, z. Só que a gente tem uma operação com o vector3, que é o vector3.distance. O que é o distance? É a distância entre o ponto A e o ponto B, tá? Então o ponto A quem é? Posição da bolinha e posição do cubo, né? Eu poderia colocar aqui direto, ó, distance, ó, bolinha, ponto, game, perdão, bolinha, ponto, transform, ponto, position, vírgula, e o segundo argumento, na verdade, que é quem? Cubo, transform, position, tá? Então, esse operador aqui, o vector3 distance, ó, se você deixar o mouse em cima dele, ele já te fala, ó, a distância entre A e B. Então o A você tem que entrar com o vetor e o B você entra com o vetor. Então o que acontece? Tipo, acabou a graça aqui na verdade, porque o vector3 ele já te dá a função matemática, ó, tá vendo? Ó? Distância, vamos só dar um espacinho aqui. Então ele já está calculando, e deixa eu só zerar esse cara aqui, colocar ele aqui em cima. Ele já está te dando a distância, ó, entre esse e esse aqui. Tá vendo aqui, ó? Zerei a posição dele, puxei só em x. Ó, olha o x dele, 3,28, 3,28. Né? Se eu puxar ele só em y, mesma coisa, ó. 2901, 2901. Agora se eu puxar ele em x e y, aí ele vai ter que executar o teorema de Pitágoras, na verdade. Só que o Unity já fez isso para você. Esse vector3 distance já é isso daí, tá? Aí agora que entra, então assim, um programador de game, na verdade ele nem precisaria saber muito bem o que é o teorema de Pitágoras, que é o que a maioria não sabe, na verdade, né? A galera que está começando a desenvolver games, não se aprofundou muito em programação, nem tem muita noção do teorema de Pitágoras, porque nessas ferramentas de programação, a matemática muitas vezes já vem meio resolvida, tá? Então, às vezes você nem sabe o que você está fazendo muito bem e está rolando. Mas o legal é a gente saber o que a gente está fazendo, né? Legal. Para não ficar esse código muito grande aqui, ó, bolinha, transform position, cubo, transform position, olha o que a gente pode fazer. A gente pode guardar o valor deles numa variável, tá? Então vamos pegar todo mundo aqui, ó. Vamos chamar assim, ó, PB de posição da bolinha, PC posição do cubo. Então eu guardaria esses dois valores aqui num vector3, olha lá, PB, posição da bolinha, recebe bolinha, transform position, vector3 PB, PC, aliás, cubo, transform position, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? Quando a gente faz isso aqui, ou faz isso aqui, é a mesma coisa, é uma declaração de uma variável. Você tem que falar o tipo da variável e o nome dela. Aqui é a mesma coisa, ó. O tipo é um vetor 3, vetor de 3 posições. Esse é o nome dela e quem que a gente está inicializando, quem a gente está guardando nela? A posição da bolinha, posição do cubinho. Então você poderia simplificar isso aqui, né? Simplificar essa escrita, na verdade, armazenando esses valores numa variável e utilizando a frente aqui no código, né? Então, salvei isso aqui e a gente vai ver que não vai mudar nada, na verdade, tá? A gente só
trouxe a programação de uma maneira um pouquinho mais diferente, às vezes até mais fácil de enxergar. Guardei esse valor e chamo o vetor de distância entre esse valor e esse aqui, tá? Legal. Então, isso aqui eu vou comentar, command barrinha e command barrinha, comentei todo mundo. Não é isso que eu quero, na verdade. O que eu quero é executar de fato o teorema de Pitágoras, né? Como que é o teorema de Pitágoras? Não é 2 seria o a ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, tá? Então, a soma dos catetos é igual a raiz quadrada, na verdade, aqui não é a ao quadrado, se você quiser o resultado oposto é a raiz quadrada da hipotenusa. A soma dos catetos é o mesmo que a raiz quadrada da hipotenusa, tá? Então, como que a gente vai transcrever isso aqui? Primeiro a gente vai ter que guardar as posições. Vamos guardar aqui então, ó. Eu vou usar um float. Float é um número decimal e eu vou guardar nesse float a posição x, que é a posição x da bolinha. Vamos chamar ela de bx, tá? Bx é o x da bolinha. Quem que ele vai receber? Bolinha, ponto, transforme, ponto, position, ponto, x, tá? Perceba que a gente está trabalhando com uma linguagem orientada a objeto, tá? O que é uma linguagem orientada a objeto? Cada objeto aqui tem propriedades, então você acessa a bolinha, ponto, a transformação dela, posição, rotação, escala, posição, posição em x, então perceba que você vai direcionando, né? Por isso que a gente chama de orientação a objeto, você vai direcionando o dado para onde você quer. No caso, vector 3 é só a posição, que são os 3 números. Float seria cada um dos números, x, y e z. Então vamos pegar o x e o y da bolinha. Então bx, by, não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, né? E aí eu vou chamar também o cx e o cy, que é quem? É o cubo. Então perceba que esse update está sendo chamado várias vezes, 30 vezes por segundo. Cada vez que ele é chamado, cada vez que ele é executado, ele vai guardar esses valores de x e y, né? E aí o que eu quero, na verdade, é mudar o nome desse cara, que até aqui é igualzinho, tá? Vamos deixar até aqui. E aí no meio do caminho eu vou declarar um outro float, que eu vou chamar de distância, tá? E aí esse distância que ele vai guardar a minha fórmula matemática, no caso que seria o reverso disso aqui, né? Eu tenho esse valor, então a soma desses dois valores tem que dar a raiz quadrada disso aqui, não é? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Aí a gente vai ter que usar as funções matemáticas do Unity, tá? O Unity tem aqui um matchf, que são as funções matemáticas. Se eu der um ponto aqui, às vezes ele dá uma pensada, mas por exemplo, matf.sqrt é a raiz quadrada, tá? Se você usar aqui o pol, é a potência. Então, o que eu quero? Eu quero a potência do... Então eu quero aqui a potência do bx menos o cx, né? Da distância em x, não é? A gente não tem um objeto aqui e outro aqui. Eu preciso pegar esse x menos esse x, então seria... vamos chamar aqui ó, também um outro float, então, ó, dx é a distância em x. Quem é a distância em x? É cubo, cx na verdade, menos bx, né? E aí você tem a direção em y também, cy menos by, tá? Então você tem aqui, vamos fazer um teste de cabeça, ó. X é 1.7 menos 0, que no caso a bolinha, então a distância dele até ele é 1.7, né? Se a bolinha estiver um pouquinho para frente, esse está no 1.7 e esse está no 0.5, é 1.2 alguma coisa, né? Então, aqui a gente tem a distância em x entre um ponto e outro, a distância em y,
Legal. Então a gente precisa da potência de 2 dessa distância em x. Então dx, vírgula, 2f. Tá? Olha como que é a função matemática da potência. Ó. F elevado à potência p. Então o f é o primeiro argumento, o p é o segundo. Tá? Então isso aqui a gente já tem a potência do primeiro elemento, né? Do primeiro cateto. E a gente precisa também o segundo. Ó, como que é a fórmula. A fórmula não é um mais o outro. Então a gente dá o mais, a mesma coisa, ó, matf.poll em quem? dy por 2f. Sempre que a gente trabalha com float, a gente tem que colocar um f depois, tá? E isso aqui tudo, essa soma, né? Eu tenho que extrair, aqui a raiz quadrada, né? Porque isso ao quadrado é igual a isso aqui. Mas o que eu quero, na verdade, é o reverso disso aqui, é a raiz quadrada, né? Então a gente vai usar aqui, ó, matf, né? Ponto, ó lá, tenho todas essas funções matemáticas aqui, tá? Dentro do Unity para usar. No caso, eu quero a raiz quadrada, ó, SQRT de quem? Dessa soma aqui, tá legal? Então, isso aqui, vamos dar um Ctrl S aqui, vamos salvar. Isso aqui eu vou transferir então para o nome do meu objeto, ó, distância, tá? E vamos executar, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Olha lá, 1.64, né? Vamos colocar aqui ó, a bolinha no 0. Vamos deixar aqui o cubo também no 0. Então você vai ver que andei ele em x, ó, andei 2 e pouquinho. 2,294, beleza. Andei ele em y. Tá? Então, se você quiser tirar a prova disso aqui, daria para a gente... vamos fazer como? Eu vou mandar ele printar também esse valor aqui anterior. Lembra que antes ele usava a função do próprio Unity, né? Então eu vou descomentar isso aqui, só para a gente tirar uma prova, né? Só para ver se não está errado o nosso cálculo. Eu poderia mandar ele printar aqui, ó, distância... vamos chamar ele assim, ó, vector 3 dist, tá? Então, eu quero que ele imprima isso aqui, ó, print, põe entre parênteses certinho, né? Tudo é uma expressão matemática. Então, aqui no print vai sair a conta do unit, né? E aqui vai sair a minha conta, na verdade a minha fórmula, né? Então, vamos testar isso aqui, ó. Vamos dar um clear aqui, ó. Vamos executar de novo. E vamos dar um clear aqui. Vem para a aba Scene, né, que você pode manipular os objetos por aqui. Então, a distância 0 e 0. Aqui está 0, aqui está 0, né? Espera aí que eu deixei muitos prints rolando ali. Então, lá está 0, 0. Aqui está 0 também. Mexi ele aqui, sei lá, 3,5. 3,5 aqui, 3,5 aqui. Legal. Mexi ele em Y agora, ó. 484, 484. Ó. Pode ver que a fórmula, apesar desse resultado ser aquele todo que eu manipulei e esse ser a funçãozinha pronta do Unity, a gente entendeu, na verdade, o que a gente está fazendo, né? É a mesma coisa, usar a distância aqui ou fazer toda essa matemática aqui, né? Porém, é aquele negócio, o programador que souber fazer a matemática na mão, ele vai ter mais êxito, na verdade, ele vai entender o negócio mais a fundo, né? Percebam que também eu estou trabalhando aqui com um plano 2D, né? Se a gente fizer isso aqui virar 3D, ó, Alt, como que gira aqui? Alt e o clique, né? Eles dois estão nessa mesma linha, os dois, o Z, a profundidade dele está no 0, né? A partir do momento que eu mexer ele aqui em 3D, a nossa fórmula caiu, na verdade, né?
Percebam que a distância aqui está 8 e aqui está 4 ainda. Aqui ele só está mexendo o x e o y, né? Então, percebam que você tem que estar entendendo o que você está fazendo, na verdade, né? O vector 3.distance, ele já te dá dois pontos 3D, né? E o nosso cálculo, na verdade, a gente calculou o x e o y e não calculou o z, na verdade. Então, na verdade, basicamente, eu poderia chamar esse cara de distância 2D, né? Vamos deixar aqui o distância 2D. E se você quiser o terceiro eixo, na verdade é praticamente capturar o terceiro eixo aqui, ó, BZ, posição em Z, CZ, position ponto Z. E também a distância dos dois em Z. E aí, na hora de fazer a conta, teria que adicionar mais um eixo aqui, né? Então, aqui seria DZ, tá legal? Então, aqui a gente teria a distância 3D. Se eu trocar ela aqui, você vai ver que agora sim. Olha lá, agora bateu as duas distâncias ali, né? Legal? E aí dá para você ir viajando, na verdade, né, pessoal? Eu acho que o interessante é a gente entender que a gente pode brincar, na verdade, com os gráficos e com a matemática aqui, tá? Então deixa eu mostrar só mais alguns recursos bem legais, ó. Se, por exemplo, eu pegar aqui o distância, esse objeto é ele que tem o script, né? Que está sendo acessado por aqui, né? Vamos ver o nosso script inteiro. Então, esse aqui é o nosso script, né? Perceba que a função start não está fazendo nada. O start é chamado uma única vez antes de começar o update, né? Então, às vezes você quer configurar alguma coisa. Lembra que no Scratch a gente viu também, quando você clica na bandeirinha, ele executa alguma única vez. Seria o start o update aqui, né? Depois ele fica executando isso aqui para sempre. Se você não vai fazer nada ali, você pode tirar, mas no caso eu vou fazer sim, porque olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um novo componente aqui, que ele estava até, eu já tinha buscado aqui. Você pode digitar aqui, ó, line renderer. Olha o que é o line renderer. Percebe que ele já até abriu ali um objeto estranho ali, né? Vamos na nossa aba Project, eu vou criar um novo material, ó, Command D, vou duplicar esse aqui mesmo, vou chamar ele de material linha, tá? Eu vou trocar essa visualização aqui, vou deixar um azulzinho, beleza? E na linha mesmo, ó, na propriedade da linha dele, a gente tem um material. Aqui, ó. A gente pode acessar ele por aqui, ó, elemento 0. Eu trago lá o nosso... Espera que eu não mexi nele, né? Material linha. Eu não vou deixar vermelho, eu vou deixar ele amarelo, quase um verde limão ali, para ele aparecer bem. E volto lá e carrego o material aqui. Legal. Então você vai ver que se você vier aqui e executar o game, você tem uma linha acontecendo. Vamos deixar ele em 2D aqui. E essa linha, ela tem uma lista de pontos, tá vendo? Que são as posições x, y e z, né? Então se eu chegar aqui e colocar, vai, um x, z, não, z0 e x1, 1 não, 5. Olha lá, a gente tem uma linha aqui rolando, posso mexer na espessura dela, tá? Legal. Deixa eu só ver por que ele está apagado, ó. Eu vou deixar aqui, ó, shader. Vou deixar assim, ó, unlit color, tá? Unlit é sem sombra, sem nada.
Então a gente tem uma linha aqui, na verdade, tá? Eu poderia renderizar essa linha e alterar essas posições. Se eu quiser uma linha que venha daqui, da bolinha até o cubo, olha como que a gente pode fazer. Isso aqui é um componente que chama Line Renderer. Não vou falar muito de componentes agora, mas basicamente a gente pode declarar um objeto chamado Line Renderer. Meu Line Renderer vai ser o nome dele. Posso inicializar ele aqui, chamando meu Line Renderer. Recebe getComponent. Isso eu falo bastante no curso, tá? Então não vou ficar repetindo muito aqui. Então, isso aqui, o que ele vai fazer? O getComponent, ele vai percorrer essa lista aqui, que é onde está o próprio script, né? E vai pegar esse componente, e a partir de agora ele que é o componente que você vai manipular, tá? Então, para a gente atualizar as posições da linha, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Primeiro, depois que você inicializou ele aqui, você coloca aqui, ó, meu line renderer .count. Perdão, não é count, é position count, que é a contagem de pontos que ele vai ter. No caso, eu vou colocar só 2, tá? E aqui faltou um Rzinho, maiúsculo. Lembrando que o Unity é case sensitive, né? O C#. Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, isso aqui, ó, no start eu já capturei nesse objeto aqui o meu line renderer. Preciso atualizar agora as posições, tá? Como que a gente faz isso, ó? Aqui vão entrar vários conceitos, tá? Entre eles o array. Então eu preciso de um array, na verdade, eu preciso de uma lista, né? A linha vai trabalhar com uma lista de pontos. Então no caso eu vou criar aqui um vector3, e esse cara, eu vou colocar aqui um abre e fecha colchetes, eu vou chamar de lista pontos, tá? E aí eu poderia inicializar ele aqui com new vector3 com 2 posições, tá? Então eu criei um novo objeto que é uma lista de vector3, é um array, na verdade, de objetos de 3 pontos. Então na primeira casa ele tem XYZ, na segunda casa ele tem XYZ. E aí o que a gente faz? A gente captura aqui a posição XYZ da bolinha e do cubinho naquele determinado frame, naquela determinada atualização. Então a gente fala assim, ó, lista pontos na posição 0, que na verdade é a primeira posição da lista, vai receber quem? Bolinha ponto transform ponto position. E a lista de pontos na posição 1, cubo transform position, que já é um vector3, que é o tipo dessa lista, tá? Fez isso aqui, então, a gente atualiza a lista, atualizou a linha, aliás, né, o meu line renderer ponto set positions, e aqui dentro tem que vir um array de pontos, na verdade é esse mesmo cara aqui, ó, lista pontos. Ó, perceba que se você deixar o mouse aqui, ele já te dá a pista, ele fala, ó, aqui dentro precisa vir um vector3, um array de vector3, e que são as posições, né? Então, salvei esse cara aqui. Como eu usei o event start, eu vou ter que desligar o play e ligar o play de novo, né? E aí, vamos na aba Scene, é isso que a gente vai ter, tá? Se você quiser diminuir o tamanho da linha, eu também esqueci aqui, dá para fazer até pela programação, tudo dá para programar, tá? Eu posso falar assim, ó, meu line renderer ponto start widget. Na verdade você tem o start e o end, se você quiser ir afinando, né, a linha. Então start widget aqui é igual, vamos por 0.5, vamos ver, 0.5f.
Ó, já diminuiu, vamos por menos ainda, 0,25, tá? Legal, então eu vou deixar até uma linha bem fininha aqui, ó, bem, para ficar bem legal. Então bacana, então temos aqui a nossa linha que está sendo atualizada, ó, do ponto 1 até o ponto 2, né? Então se eu mexer a bolinha aqui, mexer o cubinho, já sei ali o teorema de Pitágoras, transferir a distância. Ah, se eu quiser pegar esse objeto aqui, esse objeto não é ele que tem o script, então é só reposicionar ele na metade do caminho, né? Você poderia, olha lá, é só uma linha de comando, na verdade. Depois que ele fez tudo aqui, olha o que eu vou fazer, ó, this.GameObject.transform.position. Quem é this? This é ele mesmo, é o objeto que tem o script aplicado nele, né? Então, a posição dele vai receber quem? Vai receber bolinha transform position mais distância 3D dividido por 2. Olha que legal isso aqui. Você pode dividir um vector 3 por 2. Volta aqui. Então, eu pegaria a posição da bolinha mais a posição do cubo, né? Cubo ponto, pode ser transform ou GameObject transform, dá na mesma. E isso aqui eu teria que dividir por 2. Percebam que o que ele está somando aqui são dois vetores, tá? Isso é até um outro assunto, é uma outra aula, na verdade. É somar vetores, multiplicar vetores. O Unity vai fazer isso automaticamente, né? Você jogou um vector 3 aqui, um vector 3 aqui, e ainda dividiu por 2.0f. Ó, perceba que eu dividi por um único número, né? Dois objetos que são três números, são matrizes de três números, listas de três números, né? Então, se eu pegar essa posição mais essa posição e dividir por 2, o resultado vai ser esse daqui, ó. Você vai colar esse objeto aqui no meio, né? Então, ele vai ficar sempre entre os dois aqui, tá legal? Então, é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu acho que uma última coisa que dá para fazer, ó, é a gente declarar um float, ó, public float, largura linha, tá? Que vai receber 0.1f e eu vou atualizar o tamanho da linha, ó, por essa variável aqui, ao invés de eu colocar 0.1 aqui, eu vou substituir por esse valor, né? Então, o que a gente vai ter é tipo um controle agora, na verdade, da espessura da linha. Então, vamos selecionar esse node aqui no meio, que é ele que tem o script, né? Você vai ver que você tem um parâmetro que você pode até mexer ele aqui, tá? Então, se eu selecionar ele aqui e aumentar, ó, ele já aumenta a espessura da linha ou diminui, né? Esse controlezinho aqui, a gente poderia até criar um outro tipo de interface para ele. Ó, que legal. Se eu fizer aqui space 20, ele vai me dar um espaço entre esse parâmetro e esse, né? E aí eu ponho o próximo parâmetro como range. E aí eu ponho o número mínimo e o número máximo. O número mínimo dessa linha é 0.05f e o máximo de espessura que ela pode ter é 1.0f, tá? Então você dá um intervalo e você vai ver que a interface do Unity vai mudar aqui, ó. Olha lá, você tem aqui um sliderzinho, você pode vir do mínimo até o máximo, não dá nem para extrapolar muito o valor, né? Então é aquele negócio, pessoal. Isso aqui é mais uma ferramenta para potencializar o ensino de algo, tá? Eu não estou falando que as aulas têm que ser dadas nisso aqui. Eu acho que tudo vai do tanto que o professor se identificar com a ferramenta, mas eu acredito que seja uma forma muito interessante de explorar esses temas, né? A trigonometria, e aqui eu dei um exemplo bem superficial, me desculpem aí, quem entende muito de matemática. Eu nunca fui bom em matemática, tá? Sempre na escola eu penei para coisas como isso aqui,
tá? Nunca entendi muito bem, até pegava, jogava a fórmula ali, mas não sabia onde ia aplicar, nunca entendi muito bem. E aí depois que eu começo a desenvolver games, começo a programar, que eu começo a entender essas coisas, eu tenho um fascínio por matemática hoje e eu acho que os alunos, se eles aprenderem matemática dessa maneira, com certeza muitos vão se envolver mais, que foi como foi o meu caso, né? Se o professor na época, ao invés de só jogar fórmulas na lousa e mandar fazer exercícios, ele tivesse me esclarecido, talvez, ó, Tito, isso aqui você usa muito se você for criar um jogo de videogame, e eu, como sempre tive um gosto por isso, né? Talvez eu tivesse me interessado muito mais, talvez tivesse até seguido aí uma faculdade de matemática, e mesma coisa acontece com física, com química. Essas ferramentas de 3D me ajudaram a me interessar muito por vários assuntos, tá? Então, além de ser uma ferramenta para explorar a coisa visualmente, né, matematicamente, ela ainda, eu tenho certeza que uma criança, se aprender essas coisas através desses softwares, rapidinho ela vai gostar do negócio, ela vai estudar mais do que deveria, na verdade, e esse que é o propósito, essa que é a ideia, né? Então, nós vamos continuar adiante aí, vamos até estudar um pouquinho mais de matemática e depois a gente vai cair para física com a Unity, tá? Mas espero que até aqui vocês tenham gostado, tenha sido interessante e que vocês utilizem bem desses conhecimentos adquiridos até aqui, tá legal? Até a próxima então, valeu!